Fala família Palmeiras, uma excelente terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão, que agora está se preparando para o jogo da Libertadores pelas oitavas de finais da competição contra a equipe do Universitário lá em Lima, no Peru. Estou trazendo um corte com essas últimas informações e a possível contratação do Enciso, meia do Brighton, jogador da Premier League e que é paraguaio, garoto de 21 anos. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí para esse vídeo. A gente fechar o nosso giro também de Conmebol Libertadores, a Jalili vai aparecer aqui no nosso telão para atualizar o Alviverde, que encara o Universitário quinta-feira com transmissão da ESPN e Disney+. Jalili, bom dia. Bom dia, Mari. Bom dia aos companheiros de estúdio, também ao fã de esporte. O Palmeiras, então, segue a preparação para esse duelo da quinta-feira contra o Universitário pelas oitavas de final da Libertadores. O Palmeiras se representou nesta segunda-feira com novidades. O zagueiro Bruno Fux se recuperou de um edema na coxa esquerda, iniciou o processo de transição e pode ser novidade para essa quinta-feira. Além dele, o atacante Bruno Rodrigues, que não atua há mais de um ano, participou de grande parte do treino com o restante do grupo. Claro, não é assunto ainda para esta quinta-feira, mas é um bom indício de que ele está finalmente mais próximo de retornar aos gramados. Ele que passou por graves cirurgias nos dois joelhos, então está mais perto de voltar aos gramados. Palmeiras treina neste exato momento aqui na academia de futebol. O treino começou por volta das 10h30, deve estar chegando ao fim. Ainda hoje o Palmeiras viaja para Lima, no Peru, onde amanhã, quarta-feira, faz o último treino antes do duelo da quinta-feira. Então, quinta-feira, Universitário e Palmeiras, jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, às 9h30 da noite, com transmissão da ESPN e do Disney+. Falando um pouquinho do clima, né? O clima, apesar da vitória do Palmeiras, que foi muito importante no final de semana contra o Ceará de virada no Allianz Parque, o clima segue tenso. E falando também um pouco de mercado, informação confirmada ontem pelo Francisco de Laurenti no nosso site espn.com.br, o Palmeiras avalia a contratação do atacante Júlio Enciso, jogador de 21 anos do Brighton da Inglaterra. O Enciso é paraguaio, foi revelado pelo Libertad e teve o nome relacionado ao Palmeiras nos últimos dias, também por conta de uma foto em que ele aparece em um treino com a camisa do Palmeiras, camisa do Gustavo Gomes, seu companheiro de seleção paraguaia. Então o Palmeiras monitora de perto a situação do jogador, deseja a contratação do atacante do Brighton, mas ainda não fez proposta oficial. Volto com vocês, Mari. Boa, e todos os detalhes também lá no espn.com.br que a Jalili trouxe para o fã do esporte aqui. O mercado tá no Palmeiras, no São Paulo, e a gente começa com o Verdão. Meia atacante Enciso é um dos jogadores procurados pelo Palmeiras, jogador titular da seleção paraguaia, um dos nomes que surgiu por aí, André Hernan? É o Júlio Enciso, um jogador jovem, é um jogador que está no Brighton e é um jogador que tá se recuperando de uma lesão. Até viralizou tempos atrás, dias atrás, um presente que o Gustavo Gomes mandou para ele, uma camisa. Ele treinando, se recuperando com a camisa do Gustavo Gomes. Chegou a ver essa foto, PVC? Ele treinou, eu vi um vídeo dele treinando com a camisa. Um vídeo dele treinando com a camisa. E assim, isso, claro, chamou atenção, foi um chamariz. E, de fato, o Palmeiras já vinha observando essa possibilidade. É um jogador que tem um valor de mercado alto, né? Não é um jogador para você chegar e vou aqui pichinchar e contratar a preço baixo, custo baixo. Não, é um valor alto e o Palmeiras está estudando uma proposta para contratar esse jogador. É um jogador que pode te dar várias possibilidades. É um jogador que joga por dentro, pode fazer o segundo atacante pelo lado, é um jogador que pode atuar pelo meio, como meio-campista. Então, assim, é um jogador que entrega, é jovem e é um jogador que tem mercado. Então, assim, não vou comparar com o Ramon Sosa, a contratação do Ramon Sosa, porque me parece que, até conversando com algumas pessoas dentro do Palmeiras, me dizem que o Enciso é um jogador que tem até uma prateleira um pouquinho acima. Então, é um jogador que o Palmeiras está de olho. Me garantem que ainda não tem a tal da oferta oficial, mas que o Palmeiras prepara essa oferta porque há uma empolgação, estão encantados com a ideia de ter o jogador. Gustavo Gomes, será que pode contar para a vinda dele? O Gustavo, ele trabalha né? Aquela camisa lá não foi um brinde de um amigo, não, né? Tipo assim,
Que nem eu mando direto, assim, uns presentes pro Júlio Gomes na casa dele. Sempre chega lá. Sempre chega coisa lá. Então, não é de... mas não... Na minha casa não chega, amigo, não. O que é isso? Coisa de amigo, assim, sabe? É que eu não sei porque que o pessoal da portaria nunca me entrega, mas parece que sempre chega. Chega, é que eles Tô não querendo entregam, também os recebidos. Os recebidos. Mas, assim, o Gustavo Gomes, ele trabalha muito, assim. O Gustavo Gomes tem essa importância fora de campo. Ele foi um cara que trabalhou muito na questão do Ramon Sousa, e não vai ser diferente, não é diferente nessa questão do Enciso. Vamos ver. Assim, na torcida, todo mundo quer. A torcida do Palmeiras nas redes sociais está maluca com a ideia dessa contratação. Vamos ver. Repito, não é um jogador barato e é um jogador que está se recuperando de lesão. O valor de mercado dele é 22 milhões de euros. Valor de mercado. O que eu ouvi é que o Palmeiras pode chegar, para começar a conversar, algo em torno de 14 de euros. É muito dinheiro, porque a gente está se acostumando com umas cifras malucas também, né? 25 milhões de euros, 24 milhões de euros, mas 14 já é uma boa grana, né? São 80 e poucos milhões de reais. Já é um investimento ainda mais para o futebol brasileiro muito alto. Para quem ainda não conhece, vamos ver um pouco dos números do Enciso, então. Olha aí, a gente está vendo aí na tela. O jogador jovem, né, de 21 anos, meio atacante, ele é destro, ele desponta no Libertado Paraguai, onde fez 72 jogos, marcou 25 gols e 8 assistências. Em 2022, ele se transfere para o Brighton, da Inglaterra, lá disputa 57 partidas, balança as redes 5 vezes e dá 6 assistências. No meio da temporada passada, foi emprestado ao Ipswich Town, onde fez 13 jogos, 2 gols e 3 assistências. Você gosta do jogador, Júlio? Eu conheço pouco, Lu. Não vou aqui fingir que assisti todas as partidas do Enciso, porque eu não assisti. Conheço pouco, mas eu fico sempre muito em dúvida desses volumes muito grandes de dinheiro. Por exemplo, o Flamengo fez isso agora com o menino que já foi embora até. Agora me fugiu o nome dele. Veio da Premier League também. O Alcaraz? O Alcaraz. Né? O Alcaraz. Premier League, não sei quem, não sei o que lá. Chegou aqui, né? Assim, você botar quase 100 milhões de euros no menino de 21 anos, a questão toda o negócio pode ter sentido se você tem a revenda, né? Se você tem a possibilidade de revender, porque é muito dinheiro para o orçamento mesmo do Palmeiras. E o futebol brasileiro, ele não tem a revenda dessa maneira. A revenda não acontece desse jeito. Quer dizer, o Richard Rios teve o Mundial de Clubes. Todo mundo viu o Richard Rios e o Palmeiras conseguiu uma boa venda com o Richard Rios. Se não tivesse o Mundial de Clubes, ele conseguiria essa venda com o Richard Rios, pelo que ele faz na Libertadores no Brasileiro? Não conseguiria. O Arias foi uma grande exceção, né? Já com 27 anos, exatamente. Conseguir ter essa visibilidade. O mercado vem buscar aqui jogadores que ele descobre, entre aspas, na base. Dificilmente o mercado vem buscar alguém porque está jogando bem no Campeonato Brasileiro. E eu não acho que o Palmeiras vai ter um potencial de revenda com o Enciso, a não ser que ele destrua na Copa do Mundo, pelo Paraguai, alguma coisa assim. Eu desconfio um pouco de se é um bom investimento fazer esse tipo de contratação. Mas aí eu vou trazer... Você tem material aqui no Brasil muito mais barato, entendeu? Eu entendo o que você está falando, Júlio, mas assim, eu coloco muito um ponto que a Leila bate muito nessa tecla. O Palmeiras é um clube que não precisa de dinheiro. Então, assim, a contratação que o Palmeiras vai fazer não é olhando o lucro lá na frente, e sim a conquista, e sim o título que esse jogador pode trazer para o Palmeiras. O objetivo é esportivo, né? O objetivo é esportivo. O Richard Rios foi contratado por 1 milhão de euros. E a ideia era que ele fosse o meio-campista, porque outros jogadores já estavam meio que uma oportunidade, certo? Viram, gostaram, estava barato. E ele foi vendido por 30... O que foi? E mesmo assim, houve uma resistência do Palmeiras que precificou o jogador porque estava pensando no esportivo dentro de campo, porque o jogador era importante. Então tem uma questão esportiva que o Palmeiras pensa muito, não só também na grana. Fala, PV. Não, então, vamos lá. Eu entendo, pelo que eu conversei com gente do Palmeiras, que o Enciso, se chegar, é uma contratação de ano que vem. O Palmeiras tem um processo, vamos só lembrar o seguinte, o Palmeiras já está
na temporada com o maior número de contratações da era Anderson Barros, né? Em 2023, por exemplo, o Santos contratou 21 jogadores e o Palmeiras contratou 2, e o campeão brasileiro foi o Palmeiras e o Santos foi rebaixado. O Palmeiras já contratou 10 jogadores, porque tem um processo de reformulação. Esse processo de reformulação entende-se que precisava de um goleiro, está antecipando a chegada do goleiro, que é o Carlos Miguel. O Everton não está no momento bom e o Carlos Miguel virou uma oportunidade. Até onde eu tenho, não tá sacramentado. Acho que vai fechar, nos próximos dias vai ser anunciado. Até onde eu tenho, não está sacramentado. Tem a história do Jefté, porque apressou-se a saída do Vanderlan pela proposta do grupo Red Bull, e o Vanderlan é um jogador que a torcida não tinha mais paciência, então apressou-se a mudança no lateral esquerdo. O Arthur subiu para treinar, mas o Jefté pode chegar, porque é um jogador de um nível, de um custo, e aí o Palmeiras vai bater 650 milhões de reais em compras de 2023, se acertar Carlos Miguel e Jefté neste ano. O Enciso é um processo de que você vai ter que definir no final do ano quem sai para chegar alguém. Porque o Palmeiras não tem dinheiro sobrando. Tem a questão do Mundial de Clubes, da premiação, tem 40% ou 30% de imposto, mas o Palmeiras não é um clube com dívida, mas não é um time com sobra. Então, gastou mais do que estava preparado para gastar, pensando em gastar. Apressou e acelerou a reforma do elenco. Jogou contra o Palmeiras. É curiosíssimo como a gente se esquece de jogadores que atuam contra o seu clube. O Júlio Enciso jogou contra o Palmeiras pelo Libertad na Libertadores de 2021. Aliás, de 2020. Quartas de final. Tinha 17 anos. Depois ele foi para a Inglaterra. Por quê? É engraçado, né? O Enzo Fernandes joga contra o Palmeiras, ninguém vê, ele vai para o Benfica e para o Chelsea. O Enciso joga contra o Palmeiras, ninguém vê, ele vai para o Ipswich e depois para o Brighton. Possibilidades de contratação, né? Jogadores que o Palmeiras já está atrás, como o Marcel Ruiz. E aí o PVC estava nos atualizando que o Palmeiras pode subir a proposta aí pelo jogador. E a Ana disse, mas o Toluca é aquele time que faz linha dura, é um time chato de negociar, né? Mala. Tá complicado. Mala. E assim, a estratégia do Palmeiras vai ser uma estratégia de esperar até o fim da janela e aí, como o PVC falou, de aumentar a proposta. É uma estratégia natural, assim, de mercado, de você encurralar quem não está querendo vender. Porque aí você chega no final da janela e aí você dá aquele apavoro. Tipo assim, e aí, aumenta aqui, ó, e aí, vamos, sabe aquela coisa? E aí, quando o jogador tem um desejo, é diferente, como o PVC falou, o jogador tem um desejo de se transferir, aí fica tudo mais fácil. Mas assim, tá no radar. Conversa congelada? Conversa congelada, mas o Palmeiras está fazendo uma estratégia. Estão te ligando de BH aí, Júlia, é isso? Já estão reclamando? Acho que o meu telefone caiu em alguma lista aí, que, pelo amor de Deus, é todo dia telemarketing, pelo Deus do céu. A gente vai atualizar a situação do Carlos Miguel agora, mas, Júlio, para você, é uma boa o Carlos Miguel no Palmeiras? A gente estava até batendo papo sobre isso ontem, né? Sobre como ele não teve a passagem que ele esperava, claro, no futebol europeu, fez só 3 jogos aí ao longo da temporada, sai, né, com um futuro muito promissor, por mais que ele tenha tido muito pouco tempo no Corinthians, mas foi uma boa amostra que ele deu ali quando ele vai embora. E agora, aí, próximo de retornar. Você tem o Everton no gol do Palmeiras, que é o Everton, por mais que esteja sendo um pouco questionado aí pela torcida do Palmeiras, tem uma história incrível no clube. Você vê uma disputa entre os dois, ou Carlos Miguel vai ter que ficar na fila mesmo e vai ter que ser numa troca de guarda e esperar a sua chance para ter uma oportunidade no Palmeiras? Acho que ele vai ter que ficar na fila. Ele vai ter que esperar o Everton se aposentar, sair, ser saído, ou o que quer que seja. E aí você se pergunta, né? Tem sentido o cara ter saído do futebol brasileiro, onde ele ia ser titular absoluto do Corinthians, para depois voltar pela porta dos fundos, para ser reserva no Palmeiras? Acho que o Carlos Miguel acabou sendo uma peça que deu dinheiro para muita gente, né? Ou que vai dar dinheiro para muita gente nessas negociações, intermediários, etc, etc. Para mim, ele cometeu um erro gravíssimo saindo do Corinthians. Gravíssimo. Apesar de ser complicado você analisar com o bolso dos outros, sim, ele é um baita de um goleiro,
foi criado lá, estava virando, tinha acabado de virar titular do Corinthians, o Corinthians se desfez do Cássio, que é uma espécie de Everton para o Corinthians, até maior, né? O jogador mais odiado da história do Corinthians. Porque o que ele fez já foi uma sacanagem, ter saído do Corinthians, depois do Corinthians ter tirado o Cássio, né? Ter deixado o Cássio embora, porque ele era o futuro do gol do Corinthians. Depois o Corinthians deu uma sorte de achar o Hugo Souza, que foi uma baita de uma sorte. Assim, ele era o goleiro para o futuro do Corinthians. Deixa o clube na mão. E ainda volta pro Palmeiras? Meu Deus. Até eu tô com raiva dele, imagina o corintiano. O roteiro... Que isso. O cara vai ser o jogador mais odiado da história do Corinthians. Ele prometeu frases fortes e ele entregou, tá? Jogador mais odiado da história do Corinthians. Quero a tarja aí. André Hernan, tá acertado? Como é que tá essa negociação? Tá. Deu uma emperradinha ali, né? Pegaram algumas coisas, agora parece que vai desenrolar? O que estava pegando era assim, era uma diferençazinha de valor, mas é que, assim, que não era, vamos dizer, problema do Palmeiras, assim, não era pelo Palmeiras, né? O Palmeiras estava só esperando as coisas se resolverem ali na negociação como um todo, né? E essas pendências foram resolvidas até que de maneira rápida, né? Dentro do Palmeiras me dito um prazo assim até sexta-feira, mas tudo acabou que foi resolvido de bate-pronto assim ontem numa conversa, numa reunião, e o Palmeiras vai ter um contrato longo com o Carlos Miguel, 5 anos de contrato. Porque tem que segurar o cara por um tempo mesmo. O Everton tem quantos anos? 37, é isso? 37. Vamos checar aqui, 36, hein? 37. Por aí. Sabe, goleiro pode ir longe, né? Então, 41. Pode ser que ele tenha que esperar muito, né? Se ligar o modo Fábio, esquece. Aí. E assim, 37. 4 milhões de euros, né? Gira em torno essa negociação. E o Palmeiras, assim, o Abel ficou feliz com a contratação. O Abel gosta muito do Carlos Miguel. Ele é muito bom. A presidente Leila, o próprio Igor falou aqui, Siqueira, que ouviu lá de bastidor na CBF ontem que era um desejo da Leila a contratação e de fato, o Palmeiras estava muito, muito firme nessa ideia de trazer um goleiro, né? E assim, é uma contratação que o Palmeiras ouviu do Carlos Miguel. Aqui você vai ter estrutura, aqui você vai ter salário, né? Um bom salário, aqui paga em dia, aqui você vai ter elenco, você vai disputar títulos e naturalmente você vai ter vaga no time. Você já não esperou tanto tempo no Corinthians? Você não estava na reserva, lista de espera lá no Nottingham Forest? Aqui naturalmente você vai ter um plano de carreira, você é jovem ainda. Então, todo esse plano esportivo e esse plano de estrutura e esse plano salarial que foi apresentado ao Carlos Miguel, o Carlos Miguel na hora falou, beleza, vamos embora. Abraço aqui, beleza, tive uma história lá no Corinthians e vamos embora daqui para frente. Só vai poder ir na padaria na Pompeia, né? No começo, assim. E vou trazer aqui mais algumas informações desse burburinho que deu nesse final de tarde desta segunda-feira sobre uma possível contratação do Enciso, meia paraguaio que joga na equipe do Brighton da Inglaterra na Premier League. Estou trazendo aqui algumas informações, como podemos ver aqui, jogador de 21 anos, 1,73 m, destro. Tem valor de mercado de cerca de 21 milhões de euros. Ele se transferiu para a equipe do Brighton na temporada de 2022. Como podemos ver aqui, segundo imagens do SofaScore, ele pode jogar ali de meia ofensivo, pode jogar também de ponta esquerda, atacante. Atacante eu acredito que não, que ele é franzino, e alguns jogos que eu vi dele da Premier League e também da seleção do Paraguai, ele nunca jogou ali de atacante. Ele joga ali no meio de campo. Pelo lado do campo é bem possível. Vou trazer o mapa de calor dele e a gente vê geralmente como é o posicionamento dele durante uma partida. Estou trazendo aqui o mapa de calor do Enciso. Como podemos ver, ele tem muita liberdade ali no meio campo. Tanto cai pela esquerda quanto cai pela direita. Como podemos ver, tanto mais pelo lado direito ele teve mais profundidade do que do lado esquerdo jogando na última temporada da Premier League. E ajuda também um pouco na recomposição defensiva, que com certeza aqui, se ele vier para o Palmeiras, é uma coisa que a Abel vai exigir muito, é que ele ajude na recomposição defensiva da equipe. Estou trazendo aqui nessa imagem a quantidade de jogos e por onde ele atuou nos últimos anos. Como podemos ver, na equipe do Libertad, ele jogou a temporada 2021,
2021 e 22. Nesse período no Libertad, ele jogou 14 partidas, marcou 3 gols e deu uma assistência. Na temporada 22, no finalzinho, ele se transferiu para a equipe do Brighton. E lá ele chegou jogando, né? Em 26 jogos, marcou 4 gols e 3 assistências. Na temporada 23 e 24, jogou menos, fez somente 15 jogos pela equipe, não marcou gols e teve 2 assistências. Já na temporada 24 e 25, ele jogou os 6 primeiros meses do ano passado na equipe do Brighton e nos últimos 6 meses, que já foi nessa temporada de janeiro a junho, ele foi emprestado para o Ipswich Town. E durante toda essa temporada ele fez 29 partidas, fez 3 gols e deu 4 assistências. Enfim, vamos ver se essa negociação vai realmente acontecer, até porque o jogador tem contrato até junho de 26, ou seja, menos de um ano de contrato. Ou seja, não vale pagar um valor muito alto por um jogador que no final da temporada já pode assinar um pré-contrato. Mas é uma boa visão de mercado do Palmeiras, até porque é um jogador que é sempre convocado pela sua seleção. Se inscreva no canal, deixe seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!